Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jefferson Marques e você está no Bíblia em Podcast. Esse é o episódio 05, o quinto episódio do canal que nós preparamos com muito carinho para você que nos acompanha, que assiste os conteúdos do canal Bíblia em Podcast. Preparado especialmente para que você curta, comente, compartilhe e principalmente para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever para receber aí o aviso de novos conteúdos que estão sendo lançados semanalmente, né? Estão sendo lançados no canal Bíblia em Podcast aqui no YouTube. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Meu amigo em particular, pastor Argemiro da Silva. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, irmão Jefferson. Obrigado a todos que vão participar dessa entrevista aqui, que eu aceitei também com muito carinho. E temos coisa boa. Você escute na íntegra, porque vamos passar um pouco as nossas experiências com todo o povo de Deus. O pastor Argemiro da Silva, né? 69 anos de idade, cristão, natural aqui dessa terra, ijuiense por nascimento, casado com a irmã Joraci, pai também do pastor Leandro da Silva, né? Do Osias da Silva, Lidiane da Silva e do Nemoel. Nemoel. Avô de 7 netos. Isto. Nesta jornada aí, Deus lhe presenteou com 7 lindos e abençoados netos. E para vir o 8º. Tá em caminho o 8º. O 8º. Que beleza, já anunciando aí de antemão aí. Isso. O 8º neto do pastor Argemiro, que está hoje como presidente, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana. Muito bem. Presidindo a Igreja de Uruguaiana há quanto tempo já, pastor? Agora, no mês de fevereiro, dia 16 do mês de fevereiro, nós vamos completar 9 anos. 9 anos. Isso. Quase uma década. Como o tempo passa, né? Correto. Passa muito rápido. Eu me converti no ano de 1965. 65. Eu era um menino de 11 anos de idade e, após isso, fui o primeiro da família grande. Nós somos entre 13 da família do meu pai. 13 irmãos. 13 irmãos. E me converti e dali a gente passou a adolescência, passou a juventude e fomos até 2023, estamos aí firmados na palavra. Amém. Então, irmão Jefferson, e dentro dessa caminhada, eu com 69 anos, conforme tu já relatou, 35 anos de ministério integrado na obra, fora o que eu trabalhei antes de ser integrado. Na realidade, eu trabalhei 10 anos e meio na cidade de Augusto Pestana como evangelista, mas destacado como pastor, porque eu era com toda a liberdade, tanto espiritual como financeiro, como a igreja de um pastor, presidente de uma igreja. Jefferson, o seguinte, eu no começo da minha caminhada, eu lembro que eu fui consagrado a diácono, ou separado, porque diácono não se consagra, se separa, no ano de 1979. Em 1980, eu fui a presbítero, não é? E o meu ministério não era púlpito. Eu nunca ocupava púlpito. O meu maior ministério era orar pelos enfermos de casa em casa. E Deus fazia muitos milagres. Eu era chamado para orar pelas pessoas desenganadas pela medicina, no hospital, nas casas. E nós orávamos muito. O meu ministério foi marcado por oração. Eu, até hoje, dificilmente à noite que Deus me desperta às 4 horas da manhã para me orar. Então, o meu ministério foi de oração. Então, é um diferencial na minha vida. E hoje, por misericórdia, Deus, então, me chamou para a obra e aí eu me obriguei a ser pregador. Né? Eu não sou pregador. Antigamente, eu até pregava aquelas mensagens arrebatadoras, aquelas mensagens avivalistas. E Jesus batizava com o Espírito Santo e curava os enfermos, almas se convertiam. Mas hoje, a gente está mais dedicado, como pastor, ao ensino. Né? E eu estou investindo nas pessoas. E isso Deus me deu aprendendo com o nosso saudoso João Ferreira Filho, que para mim ele é um referencial, já partiu, mas o que ele deixou para nós um legado.
Com certeza. Esse homem, tanto ele como a sua esposa, foi uma pessoa, um casal que nos deu o norte da nossa vida. Então, louvo a Deus pela vida desse casal que aprendi por muitos anos. Desde o ano, eu passei para a Assembleia de Deus, porque não era Assembleia, Sim. no ano de 1974. Antes eu era da Batista Salem. Casei na Batista Salem. E depois passei para a Assembleia de Deus, aonde estou até hoje. Como que o senhor olha hoje, dois pontos de vista. Ponto de vista do ministério da sua época, da sua geração, e hoje. Os pontos positivos e negativos, vamos dizer assim. Pontos negativos do começo, vamos dizer assim. Tinha pouco conhecimento. Existia muita oração, mas teologicamente o povo não imaginava que poderia crescer o jeito que cresceu e nós não nos preparamos teologicamente. Eu, no ano de 1980, eu fiz o curso da ETAD, que era 4 anos, não é? 4 anos. 4 anos. E quando a gente fez esse curso, o pessoal nos condenava, porque era condenado o curso de teologia, não é? Então, um ponto negativo. Positivo. O povo vivia mais dependente de Deus. Oravam mais, se preparavam mais. Naquela época, Deus levantava obreiros, homens de Deus, porque todos que eram chamados, eles eram pessoas verdadeiramente convertidas e que tinham uma chamada. Não era colocado no ministério quem não era batizado com o Espírito Santo, quem era experimentado. Sim. Não tinha Tinha alguns critérios a ser. Muito severo, não é? E hoje a gente está percebendo um descuido nesse ponto de espiritualidade. Não temos mais aquela visão de pastor amando a igreja. Hoje parece que virou mais profissionalizante, que o ministério não é profissionalizante. Ele é uma vocação. Porque tem pessoas escolhidas para o apacentar porque prega bem. Sim. E muita gente se engana. Eu quero me dirigir aí para você que está me ouvindo aí, não se engane com pessoas, porque pregar é como um verniz. Mas a pessoa que é chamada, não veja o caso, ele pode até não ser um pregador. Exato. Não. Bom será que todo o pastor pregue, ensine. Mas hoje existe muito carisma e pouco caráter. Então, eu até estava agora observando o nosso povo da nossa igreja desta época está muito sedento. Eles querem ouvir a palavra. Mas nós ouvimos mais testemunhos e mais testemunhos do que palavra. Então, isso nos preocupa. O que será da nossa geração daqui mais um tempo que não estão mais preocupados em orar, em se preparar? Eu digo, irmãos, que às vezes me custa 15 dias de estudo e de oração para Deus nos dar uma mensagem. E hoje as pessoas vão despreparadas, a gente sente quando a pessoa vai para o púlpito e não tem o domínio do assunto. Ele entra no assunto e sai, porque ele não tem conteúdo. Hoje nós estamos vivendo uma época de crise de obreiro. Não temos mais obreiros preparados para esse tempo. Precisamos mais do que nunca, porque o povo hoje está exigente de estudo, não é? Precisamos de nos ter fontes, conteúdos, porque quem não conhece uma pessoa que entra, lê um texto e prega outro, que não tem nada a ver? Então isso é falta de conhecimento. Não adianta eu orar e não ter conhecimento. E não adianta ter conhecimento sem oração, sem a unção. Em Jeremias, capítulo 4, do versículo 1, se não estou equivocado, que Jeremias diz assim: como se escureceu o ouro puro e bom, e ele via as pedras espalhadas pelas ruas, pelos cantos das ruas. Esse texto é um texto que está sempre comigo. Preguei já muitas vezes, repetidas vezes, e eu posso dizer para todos os nossos irmãos que Jeremias conheceu Jerusalém nos tempos áureos,
nos tempos que era ouro. Nos tempos de glória. Nos tempos de glória. Mas ele estava agora vendo aquele ouro escurecido. A borrasca tomou conta. E ele via, e eu quando leio esse texto, eu vejo a nossa igreja dos nossos dias, que parece que está igual Jerusalém, que está igual os tempos do Jeremias, que ele chorava, ele é o profeta chorão. Sim, profeta das e lágrimas. nós hoje estamos nessa aí. Lembrando, eu não quero viver do passado, Pois é. eu quero viver do presente, mas como nós éramos ouro. E hoje somos ouro. Não deixamos de ser, Perdemos a identidade. mas a borrasca, Tem algo que tá ocultando o o brilho, brilho. e precisa ser polido. Então, obreiros que me ouvem nesta live, pense comigo quem nós éramos e quem somos hoje. Hoje, para o batismo do Espírito Santo, quando Jesus batiza alguém, é um milagre. E era a coisa mais natural que nós tínhamos. Então, Batismo. o que nós precisamos hoje é deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. E outra coisa que Jeremias via as pedras pelos cantos das ruas. Isso hoje, para a nossa igreja, é os obreiros que estão fora do seu devido lugar. Não estão no altar. E nós estamos vendo a cada dia, nós saindo do lugar que Deus nos colocou. E é isso que eu preciso dizer para quem está me ouvindo. Deus quer curar. Deus quer batizar, ele não mudou. E por que não faz isso? Claro que há algum batismo raro, alguma cura. Sim. Nunca deixou de curar, mas não faz mais por causa da frieza espiritual. Outra coisa que hoje, antigamente funcionava muito na igreja, eram os dons espirituais. Deus usava as pessoas Nos dons. nos né? dons de profecia, tinham visão. Hoje, essa geração, se a gente vai contar e vai aparecer alguém aí, todo mundo diz que é da carne, todo mundo. Nós não devemos temer isso aí. É verdade. Nós devemos usar o que Deus nos deu. Então, eu através dos dons, Deus revelava. Eu não podia ir para a igreja brigado com alguém, porque o Espírito de Deus revelava. Muito acontecia, né? E hoje, as pessoas entram para dentro da igreja e são amassageados, elogiados, não são confrontados pela palavra. O que nós precisamos hoje é que o pecador se sinta imundo diante da luz do evangelho, da palavra de Deus. É isso que nós precisamos confrontar. O ser humano de hoje precisa ser confrontado. Confrontado. Né? É Saber verdade. que o pecado é pecado e leva à morte.